Nutri, mas o que causa essa desbiose? Da onde veio esses problemas intestinais? E nós temos uma lista de causas que podem se encaixar na sua vida. Por exemplo, desde lá da nossa história de nascimento, por isso que o intestino, ele não é tão simples, ele é complexo, mas ele é complexo do ponto de vista de entendermos o porquê. Mas nós podemos tratar com simplicidade. Nada é condenação. Mas eu vou explicar um pouquinho as causas de uma desbiose. Desde o parto, né? Quem nasce de cesariana já tem mais propensão a ter desbiose intestinal. O parto normal, ele favorece o intestino saudável. Outro ponto é não receber o aleitamento materno. A criança que não tem pelo menos os 6 meses do leite materno. Outra função é o sedentarismo. O nosso intestino, ele precisa de movimentos, movimento do corpo. Quando eu falo de sedentarismo, eu não estou falando de você se transformar em uma atleta ou se matricular na academia. Eu estou dizendo aquela pessoa que fica o dia inteiro sentada e não dá passos, simplesmente dar passos. Andar já faz bem para o seu intestino. Outra causa de desbiose é os níveis de estresse. A gente sabe que o estresse é normal, um nível de estresse normal para todo mundo passa e o nosso corpo está preparado. Mas hoje nós vivemos uma sociedade da ansiedade, do excesso de informação, do excesso de querer dar conta de tudo. E isso nos traz um nível de ansiedade e de estresse muito grande, excessivo, descontrolando os nossos níveis de cortisol, um hormônio fundamental no estresse. Hoje, as redes sociais, elas trouxeram, né, a internet, ela trouxe muitos benefícios, muitos. Mas ela também nos deixou mais ansiosos, mais agitados. Hoje nós ouvimos áudio no 2.0. Hoje nós conversamos com as pessoas de forma ansiosa, querendo correr para dar conta de várias coisas. Hoje um vídeo de 1 minuto, a gente já quer acelerar ele. Porque o conteúdo é muito acessível. Mas esse excesso de informação nos deixa rasos e ansiosos. E esse estresse de dar conta de tudo, de estar sempre antenado, de saber de tudo, faz com que desregule os hormônios, principalmente o cortisol, causando também essa desbiose. Outra causa que pode ser aí na sua vida é o baixo consumo dos polifenóis. Os polifenóis são nutrientes para o nosso intestino. Então, as frutas, os vegetais, os legumes, alimentos naturais, muitas vezes estão no nosso prato uma vez ao dia ou como um enfeite no prato. E o nosso intestino, ele precisa de alimento. É como se você tivesse... Por exemplo, você tem vou dar um exemplo simples. Você tem seu cachorrinho na sua casa, né? Se você não der água para o seu cachorrinho e não der a ração certa para o seu cachorrinho, ele vai o quê? Ele vai morrer de fome e de sede, não é? O nosso intestino, ele é a mesma coisa. Existe o intestino, Deus criou todos os nossos órgãos e criou o que é nutriente para que ele viva bem, que são as frutas, as verduras e os legumes. E aí você consome isso em pequena quantidade. Ou simplesmente fala que não gosta. E aí como que fica seu intestino? Porque o ser humano foi feito para comer comida e muitas vezes não consome comida. Outro ingrediente fundamental para o seu intestino funcionar bem são os ácidos graxos de cadeia curta. Os ácidos graxos são os principais nutrientes que vão fazer a minha microbiota intestinal desempenhar a função que ela tem para desempenhar. E nós estamos, muitas vezes, consumindo pouquíssimos ácidos graxos de cadeia curta, que são aí o butirato, o propionato. Onde você encontra isso? Encontra nos vegetais. E encontra também, por exemplo, no óleo de coco. Outro problema da desbiose são as alergias e as hipersensibilidades. Hoje em dia, virou moda. Todo mundo tem uma intolerância alimentar. Então, a intolerância à lactose ou a intolerância ao glúten, muitas vezes, elas podem ser consequências e não é o problema. Se você tem desbiose, você pode desenvolver hipersensibilidades e alergias. Mas também existe aquela pessoa que já nasceu, né,
com as alergias, com alguma hipersensibilidade, e é muito importante ela descobrir isso para que ela evite alimentos que não fazem bem para ela. Baixo consumo de fibras. Eu costumo dizer que as fibras, elas são chave mestre para uma boa saúde. Por quê? O nosso intestino ele não funciona sem fibras. E o ser humano ele precisa de pelo menos 25 gramas de fibras por dia. Eu desafio você a contabilizar no seu dia alimentar quanto de fibra você consome. Às vezes, em um dia, você consome em 2 ou 3 refeições. No outro, você já não consome nenhuma. E nós somos resultados do que nós fazemos em 80% da nossa vida. E não na exceção. Para conseguir essa demanda de fibras no nosso dia alimentar e no resultado metabólico ser legal, você precisa incluir fibras em pelo menos 3 refeições do seu dia, todos os dias, ou pelo menos 5 vezes na semana. Se a semana tem 7 dias, pelo menos 5 vezes. Outra questão que causa desbiose é essa hipocloridria, é a diminuição da produção de ácido clorídrico no estômago. E outra questão é o uso de medicamentos em excesso e sem prescrição médica. Antibióticos, corticoides, anti-inflamatórios, laxantes e até mesmo anticoncepcionais. Essas medicações hoje as pessoas consomem como se fosse água. E muitas vezes sem prescrição médica. Depois você não sabe por que está engordando, depois você não sabe por que está ganhando peso e o metabolismo está lento. Você está ingerindo medicações de forma totalmente aleatória. Você consome laxantes uma vida inteira. Você está com o teu metabolismo todo perturbado devido ao uso de medicações, laxantes e até mesmo anticoncepcional. Outras questões também que estão envolvidas com a desbiose intestinal é o diabetes tipo 2 maltratado, muitas pessoas diabetes tipo 2 desnutridos, baixa hidratação. A nossa pele, compara com isso, a nossa pele não fica ressecada se não tem água, você não tem que hidratar a sua pele, tudo isso, e não é de dentro para fora. Imagine que o seu intestino também precisa disso tudo. Os carboidratos refinados e excesso de açúcar também. A gente tem que pensar que tem várias questões envolvidas com a desbiose. Na presença de uma desbiose, tudo aquilo que não deveria entrar no nosso organismo passa a entrar. E aquilo que deveríamos absorver deixa de ser absorvido. A permeabilidade interna desse tubo do nosso intestino, existe um processo que atrapalha essa absorção, chamado de inflamação crônica de baixo grau, causando, então, alergias, hipersensibilidades, renite, sinusite, enxaquecas, dermatite, ansiedade e até mesmo resistência insulínica, aumento de gordura visceral, que é na barriga, e o diabetes tipo 2. Olha como é sério cuidar do intestino. Às vezes você tem uma renite, uma sinusite, uma enxaqueca, ansiedade, metabolismo lento, gordura na barriga e você não melhora. Por quê? Você não cuida do seu intestino. Você fica fazendo dietas e aí pode causar tudo isso. Qualquer questão que você tenha hoje, se você entender que a atenção ao intestino, o cuidado do intestino, pode virar o seu jogo